E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje nós vamos fazer umas questões de certo ou errado da Sebrasp, tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloquem aí nos comentários que a gente conversa. Aqui nós temos, gente, um texto de uma prova da Sebrasp. Texto curto, ele é formado por um parágrafo só, e eu separei 5 questões para nós resolvermos, para nós analisarmos hoje. Questões, então, das 5 a 9 da prova em que elas apareceram, né? A questão 5 pede o seguinte: a substituição da forma verbal tem, acentuado, no último período, por tem sem acento, preservaria a correção gramatical do texto. Aí o seguinte, gente, o que nós temos que lembrar? O tem sem acento é igual ao singular. O tem acentuado é o plural. Então, ele tem sem acento. Eles têm acentuado. Com o verbo vir, a mesma coisa. Ele vem, singular sem acento. Eles vêm, plural, acentuado. Nos derivados, gente, ocorre da seguinte forma. Contém, verbo derivado de ter, termina em ter. Contém com acento agudo é o singular. Contém com acento agudo, singular. Se eu substituir o acento agudo pelo acento circunflexo, aí nós temos o plural. Então, cuidado com esses verbinhos, gente. E nos derivados de vir também. O intervir. Intervém com agudo, ele intervém, singular. Intervém com circunflexo, eles intervêm, plural. Beleza, gente? Então, a regrinha dos verbos ter, vir e os seus derivados. Sem acento, o tem é singular, com acento é plural. Aqui, na questão, fala em substituir o tem com acento pelo tem sem acento e diz que preservaria a correção gramatical essa substituição. Alguns verbos, dependendo da situação da frase, até permitem dupla concordância no singular ou no plural. É isso que nós teremos que analisar na questão, no texto, ali do último período do texto. Vamos ver. Aqui, o último período tem acesso à água com acento circunflexo. Aí nós temos que identificar o sujeito. Para identificar o sujeito, nós colocamos o pronome quem antes do verbo e fazemos a pergunta: quem tem acesso? Ou, nesse caso, quem não tem acesso à água potável segura? Quem é que não tem acesso? 2,1 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, o sujeito é plural. Se o sujeito é plural, o verbo precisa ter o acento para concordar também no plural. Entendido? Então, se eu tirar o acento, acontece um erro de concordância na frase. Portanto, preservaria a correção gramatical? Não. Prejudicaria a correção gramatical? Então, a 5 está errada. Entendido? Bora para a próxima? Ficou dúvida? Coloque nos comentários aí. Questão 6. A inserção de uma vírgula após respondem no quarto período prejudicaria a correção gramatical. Vamos ver se colocar uma vírgula após o respondem no quarto período prejudicaria ou não a correção gramatical, gente. Período. Do início da frase até o ponto. Pode ser o ponto final, ponto de interrogação, de exclamação. Não esqueçam o seguinte: ponto e vírgula não encerra parágrafo. Tem que ser ponto. Final da interrogação ou da exclamação. Então aqui um ponto, fecha o primeiro. Aí temos o segundo, aqui tem outro ponto. Vamos para o terceiro e aqui mais um ponto. Quarto parágrafo começa aqui. Ó. Algumas cidades perdem mais água por vazamentos do que é entregue nas casas. Mesmo nos Estados Unidos da América, vazamentos e roubos respondem. Então, o que a questão afirmou? Que se for colocado uma vírgula após o respondem aqui, prejudicaria a correção gramatical. Se fosse colocado uma vírgula, prejudicaria a correção gramatical. Aí o seguinte, preste atenção nesse caso aqui, anotem aí. Não se separa com vírgula
não se separa com vírgula, o sujeito do verbo nem o verbo de seus complementos. Então, não pode ser usada a vírgula separando sujeito e verbo e nem o verbo de seus complementos. Aí olhem só na frase, vamos ver ali. Vazamentos e roubos respondem. Respondem por quê? Por uma perda estimada de 16% de água doce. Ou seja, por uma perda estimada de 16% de água doce, está completando o sentido do verbo responder. Portanto, essa vírgula prejudica a correção gramatical. Enxergaram aí na frase? Então, essa questão número 6 está certa, porque ali falou que se for colocado uma vírgula, prejudicaria a correção gramatical. Tá certo, prejudicaria. Entendido? Bora para 7? O vocábulo parábola, segundo período, está sendo usado com sentido de adágio. Questão de sinônimos. Parábola com sentido de adágio. O que significa adágio, gente? Adágio é um provérbio, um ditado popular, que normalmente indica vagarosidade, lentidão, devagar se vai ao longe. Entendido? Adágio é um provérbio. Parábola pode ser uma parábola, pode estar ligada a um provérbio. Agora nós veremos no texto se tem o sentido de um ditado popular ou não, no segundo período do texto. O segundo período começa aqui, então nós temos aqui a palavra parábola. Ó. Esse é um dos motivos para ser, não obstante, terrível como parábola climática. Como uma dubidade climática, né? Um paradoxo climático, não está com sentido de um ditado popular, né? E sim como uma dicotomia, um paradoxo, um duplo sentido, algo que não pode acontecer ao mesmo tempo. Como parábola não está funcionando como um ditado popular, a afirmação da questão 7 está errada, porque adágio é um ditado popular e a parábola não está sendo usada com esse sentido. Fechado? Sem mistério? Não esqueçam de, se existir alguma dúvida, colocar nos comentários para a gente eliminar essas dúvidas aí, beleza? Vamos para a questão 8. O acréscimo do sinal indicativo de crase, ou seja, então, colocar o acento grave, no segmento a água potável segura, último período, prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, colocar a crase em água potável prejudicaria. Vamos ver no texto, último período, onde está aqui, acesso à água potável. Como saber se deve ser usada a crase ou não, se ela é facultativa? Então, gente, regra geral de crase. Nós substituímos a palavra feminina por uma masculina. Então, vou colocar as reticências aqui, tem acesso à água potável. Acesso à água potável. Regra geral. Substituímos a palavra feminina por uma masculina, para ver o que vai ficar no lugar do A. Vamos trocar por chá. Vamos trocar água por chá. O sentido que vai ficar na frase não importa, eu só quero saber o que vai ficar no lugar do A. Poucas pessoas têm acesso ao chá. Quando eu troco pelo masculino no lugar do A fica ao, significa que ocorre a crase. Se eu troquei pelo masculino e no lugar do A permaneceu o A, ou ficou só o O, não tem crase. Troquei pelo masculino e ficou AO, ao, ocorre a crase. Nesse caso, deve ocorrer a crase. E não esqueçam que o acento que indica a crase é o acento grave. Não existe acento crase. O acento que indica a crase é o grave. Então, ali, nesse texto,
deve ocorrer a crase, acesso ao chá, acesso à água potável com crase, com acento grave. Aqui diz que prejudicaria a correção gramatical colocar o acento que indica a crase, então a afirmação está errada mais uma vez. Entendido? Sem mistério nenhum, gente. Bora para a nossa última questão, questão 9. A expressão não obstante, segundo período, evidencia o contraste estabelecido pelo autor do texto entre o fato de a crise hídrica ser opcional e terrível como parábola climática. Aí é o seguinte, gente, o não obstante pode ter duas classificações, depende do contexto. O não obstante, quando possui valor de mas, quando eu consigo substituir por mas na frase, ele é adversativa. Quando eu consigo substituir o não obstante por embora, aí ele é concessiva. Só fazer a substituição na frase para ver qual mantém o sentido. Se eu troquei por mas e ficou com sentido, é adversativa. Se eu troquei pelo embora e manteve o sentido, é concessiva. Nunca vai dar para substituir pelas duas, vai ser uma ou outra. E aí o seguinte, se eu troquei por mas e é adversativa, indica ideia de contraste, de oposição. E a banca falou ali na questão 9 que a expressão não obstante evidencia o contraste, ou seja, é adversativa. Então temos que conseguir substituir por mas. Vamos ver no texto. O não obstante está no segundo período. Não obstante está aqui. Esse é um dos motivos para ser, não obstante, terrível como parábola climática. Aí é o seguinte, não obstante está entre vírgulas porque está fora do lugar. Ele deveria estar aqui, ó, antes do esse, iniciando a oração. Aí eu poderia dizer, mas esse é um dos motivos para ser terrível como parábola. Mas esse é um dos motivos. Troquei pelo mas, encaixou certinho na frase, significa que é adversativa e que indica ideia de contraste, o que torna a afirmação da questão número 9, opa, coloquei errada? Não, ela está correta. Entendido? Não obstante igual a mas, adversativa indica ideia de contraste ou oposição. Sem mistério, gente. Fechamos aqui as nossas 5 questões. Coloquem aí nos comentários que assuntos, que bancas vocês querem ver nos próximos vídeos. Sempre é muito legal gravar o que vocês pedem, beleza, gente? E dúvidas, só colocar aí que a gente conversa, beleza? Sem mistério. Um abraço a todos, gente. Valeu. Até o próximo vídeo.